Shazam número 12 foi publicado aqui em outubro de 1997. E essa vai fechar uma revista curtinha, né, que durou só 13 números, começou no número 0, depois de 0 hora. Mas eu sempre gostei bastante das histórias que saíram aqui, né? Não deve ter vendido muito na época, senão não iam ter cancelado e tal. Mas tem, acho que talvez a fase mais saudosa, né, do Capitão Marvel e tal. Eu não gosto de chamar ele de Shazam, pra mim sempre vai ser Capitão Marvel e tal. E aqui nesse último número começa com uma história que é um crossover do Capitão Marvel com o Flash, né? Isso aqui saiu numa história do Flash, escrita pelo Mark Waid. É até engraçado aqui, o Flash não sabe que o Billy Batson é o Capitão Marvel e tá salvando lá o moleque justo quando ele vai gritar Shazam. E aí o raio que transforma ele em Capitão Marvel vai meio correndo atrás do Flash para completar a transformação. Aqui eles enfrentam um inimigo que cria aí uns seres em forma de sombra, domina as pessoas, coisas desse tipo, assim. História basicona e tal. Aí a segunda história dessa edição é já da revista do Capitão Marvel mesmo, e aqui é totalmente focada no Capitão Marvel Jr., que eu acho que meio completa, né? O que seriam os personagens clássicos que eles foram reintroduzindo, né? Começando pela Meg Marvel, que acho que ele é tipo um amigo do Billy Batson lá que eles brigam porque tava curtindo lá a irmã dele e tal. Acho que ele sofre ele tá lá mal no hospital, paralisado, e aí ele ganha os poderes lá dos deuses para também se transformar e sair daquela forma que ele tá lá meio que paralisado no hospital tal. E aqui ele enfrenta, não é bem enfrenta, tem uma vilã tosca, acho que chamada Alta Voltagem. Eu nunca tinha ouvido falar dela nem antes nem depois aqui. E ela tá meio querendo se matar ou não sei o que, se jogando lá da Estátua da Liberdade. Tenta salvar ela, só que atrai a atenção da polícia. Quando eles tiram o traje da moça, na verdade ela tem poderes elétricos que se descontrolam e tal. E acho que soltam um raio tão grande que faz o Capitão Marvel Jr. voltar à forma dele que estava lá no hospital, tal. E ele consegue se transformar de volta lá para salvar a moça, tal. E é isso, né? Essa última edição completamente só focada no Capitão Marvel Jr. O que é engraçado é que das histórias dessa época do Capitão Marvel, depois eu acho que a Abril publicou uma lá no comecinho da revista Os Melhores do Mundo. E aí eu acho que depois mais nada. Só o último número dessa revista, eu acho que saiu numa saga, Noite alguma coisa, esqueci o nome dessa saga, já pela Panini, assim, em 2010 e tal. Depois ficou meio que esquecido, assim, o Capitão Marvel. Acho que nem a Abril, nem a Panini achou muito relevante as histórias para continuar. E então, assim, meio que fecha aqui e fica nisso, né? Aí outra coisa que vai fechar é aquele arco da Mulher Maravilha Hipólita, que é escrito pelo William Messer Lewis, que também escrevia Flash e tal. Eu gostava bastante desse escritor, aquele escritor que só tem um braço e tal. Ficou até recentemente meio que vivendo de favor, assim, porque perdeu a casa, perdeu tudo, né? Acontece muito com esses escritores que não saem do mercado e aí não conseguem mais trabalho, né? O pessoal meio preconceito contra escritores mais antigos. E aqui os desenhos sensacionais do Deodato, né? Eu acho que talvez a fase dele que tem os desenhos mais divertidos, assim, né? Que tem assim, esse uniforme dos anos 90 aqui da Diana, todo mundo aí fala mal, mas até que tô voltando a curtir ele, assim, é meio trash bacana, assim. E aqui tá ela junto com a Hipólita, eles vão enfrentar esse último demônio aqui tal, que vai limpar o chão com a Hipólita tal. É ele que vai acabar matando a Hipólita, e é por isso que a mãe da Diana quis que ela perdesse o título de Mulher Maravilha, né? Porque ela teve essa premonição, o sonho que a Mulher Maravilha ia acabar morrendo, né? Então ela fez com que a Hipólita entrasse no lugar, fosse a Mulher Maravilha que acabava morrendo e tal. É uma história legal pra caramba, acho que esses desenhos aqui dessa última história saiu em Wonder Woman número 100 nos Estados Unidos, né? Então foi uma
edição especial. Eu até vi a capa dela, porque eu acho que ia ser mais legal que essa, mas é uma daquelas capas que só tá lá a queda de uma amazona metalizada, também não ia ser legal. E é uma pena, porque outras revistas dessa série, dessa fase da Mulher Maravilha, teve o Brian Bolland fazendo Brian Bolland, acho, fazendo as capas, né? Então, sempre capas muito legais, mas essa aí do número 100, eu acho que botaram só um título grande metalizado e nem lá no original estava bonito, também não ia dar certo aqui. Então aqui tá o Deodato, bem anos 80, anos 90, legal pra caramba e tal. A Hipólita sabe que tá morrendo, daí fala, não, toma aqui os meus braceletes que vão aumentar seu poder e vai lá, derrota o cara que eu falhei e tal. É um final meio épico, assim, parece uma coisa meio Dragon Ball, assim, legal pra caramba. E aí ela vai lá, explode lá o monstrão e tal, e depois a Hipólita lá morre lá nos braços dela. Assim, eu acho essa arte muito legal, as Amazonas, eu Deodato desenhando elas bastante sensual. E aí acaba essa fase da revista, junto já com, né, o último número dela, e eu acho que esses 13 números da Shazam são uma das coisas mais legais de você colecionar com os formatinhos, né? Porque as histórias são bacanas, elas meio que se completam nesses 13 números, né? Então, se você tem um pacote fechado com isso, você tem Capitão Marvel, da Mulher Maravilha, também tem o Arqueiro Verde, do Chuck Dixon aqui. Então, você tem um puta pacotinho de histórias bem legal, né? Da Diana tinha as capas lá, do Brian. E assim, acho que é uma das coisas assim mais fáceis de completar, talvez, né? Se comprar já fechado, porque são só 13 revistas e você vai ter uma puta fase legal pra caramba.